Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que a paz de Jesus envolva o seu pensamento nesta manhã, convidando-o a elevar cada vez mais o seu pensamento aos páramos sublimes do mundo espiritual, a fim de que nós possamos sair dessas vibrações que muitas vezes perturbam o nosso ambiente íntimo e que hoje, encerrando mais um capítulo do Evangelho, possamos aprender a mudar o nosso olhar para tudo aquilo que está à nossa volta. Hoje nós vamos ler o último item deste capítulo, segundo, Meu reino não é deste mundo, e com uma lição extraordinária trazida pelos Espíritos que vão nos mostrar como instruções dos Espíritos uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproxima. A ele só conduzem as verdades mais penosa da vida. Procurai-lhes, pois, o caminho, através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui também, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo homem, é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, que nesta manhã sublime nossos pensamentos possam vibrar a alegria de estarmos juntos a tantos corações, formando elos de amor, elos de luz, que hão de nos sustentar. Senhor, quanta luz o seu amor nos fortalece,
emitindo do seu pensamento para todos nós a esperança, a fé e o desejo das nossas melhores mais íntimas. Agraciados por estas vibrações, por esses eflúvios de amor, é que nós gostaríamos de iniciar nesta manhã o nosso Evangelho, sob a tutela grandiosa de Maria, nossa Mãe Santíssima. Que ela nos agasalhe no seu coração, dando-nos força para prosseguir nessa estrada sublime que o Cristo veio nos mostrar, caminho iluminado para que alcancemos um futuro de luz. Que assim seja. Meus queridos amigos, a misericórdia de Deus tem sido tão grande para conosco que no Consolador Prometido nós encontramos lições textuais que falam diretamente ao nosso pensamento. Falam diretamente ao nosso coração, nos levando a pensar, a refletir nas nossas ações, nas nossas atitudes com o próximo, na maneira como nós relacionamos, como nós tratamos aqueles que caminham conosco nesta existência. E temos percebido que os espíritos amorosos têm nos falado tão de perto quanto a nossa postura, os sentimentos que ainda perduram dentro de nós e que muitas vezes nos coloca numa posição que não é aquela que verdadeiramente temos alcançado. O orgulho e a vaidade são situações que têm nos cegado, porque todas elas são filhas do egoísmo. E nós precisamos entender que no mundo em que estamos, nada nos pertence, a não ser as conquistas grandiosas, as oportunidades mais simples de desenvolver em nosso sentimento a simplicidade, que é o caminho que nos levará a conquistar a humildade. Hoje nós vamos ver esta mensagem com profundo respeito a este espírito que teve a coragem de nos mostrar a sua posição aqui na Terra e como ela se viu no mundo espiritual. Esse capítulo que nós estamos falando tem nos convidado a abrir os nossos olhos para a vida futura, para que o nosso ponto de vista seja sempre aquele voltado para a nossa imortalidade. E aqui nós vamos ver quando ela diz: "O meu reino não é deste mundo", ela achava que o reino dela, da rainha de França, era aquele sustentado pelo orgulho que semeou junto àqueles que conviveram e relacionaram com ela. Por que será que esta rainha não conseguiu assentir o valor das lições do Cristo? Por que ela não teve olhos de ver aqueles que estavam junto dela servindo-a? Muitas vezes até com dignidade, mas outras com receio da distância que marcavam os seus súditos da sua nobreza. E nós podemos perceber que esse próprio Espírito nos traz, quando ele diz: "Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena?" Nada, nada, nada. Ela só trouxe a terrível lição. Ela nem sequer me acompanhou ao túmulo. Por isso, meus irmãos, voltemos os olhos para a nossa espiritualização. Pensemos na vida
com o ponto de vista da imortalidade. Aqui estamos, não é para construir bens materiais, mas estamos todos inseridos na lei do trabalho e nas oportunidades que a reencarnação nos oferece. Se nós recebemos a oportunidade de multiplicar os bens que nos foi possível conquistar, lembremos daqueles outros que não receberam esta mesma oportunidade, que passam fome, que não têm emprego, não têm uma choupana para morar, não pode colocar os seus filhos na escola. Pense nisso, porque tudo aquilo que temos materialmente não será a chave para eu entrar no mundo espiritual, e muito menos conseguir compreender que reino Jesus estava falando para todos nós. O reino do amor não se constrói com dinheiro. O reino do amor se constrói com o bem que fazemos. E a rainha de França nos traz isso corajosamente para nos mostrar que ela foi uma rainha entre os homens e que ela achava que pelo seu sangue nobre ela teria todas as honrarias no mundo espiritual. Esse é o viés que muitos de nós ainda carregamos. Que nós teremos do outro lado da vida tudo aquilo que nós estamos realizando hoje. E ela nos traz isso de uma forma muito incisiva. Que desilusão! Que humilhação quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificante e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Como nós não estamos hoje no período do reinado, especialmente no país que nos encontramos, mas um país democrático, republicano, nós precisamos compreender que nenhum de nós temos a força que pensamos ter, pelos cargos, pelos títulos e muitas vezes pelas imposições que fazemos diante do outro. Às vezes nem são títulos e nem são posições de destaque. Quantos servidores não sabem atender bem o outro? E isso mostra para nós quais são os sentimentos que estes irmãos nossos carregam. Porque atrás de um balcão, atrás de um computador, muitas vezes não tem a cortesia e a gentileza de ouvir, de atender, de ser solícita. Isso tudo é um grande engano, meus irmãos. Nós precisamos olhar para a nossa consciência, entender verdadeiramente quem somos, porque não é o que temos que vai nos mostrar o que somos. Para os homens, sim, mas para o ponto de vista do espírito, nada somos. E aqui ela nos traz de uma forma tão clara, né? Quando ela coloca que ela via acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificante. Às vezes mal cumprimentamos uma pessoa que limpa a nossa casa. Às vezes nem cumprimentamos aquelas que colocam a comida à mesa. Não precisamos ir para a rua. Humilhamos, escondemos a comida, não temos amizade, porque ela só é o meu funcionário, a minha empregada. Lembremos que todos nós somos irmãos, ocupando posições distintas, para que uns estimulem o outro a olhar para o outro como seu próximo. Porque o próximo é aquele que está mais próximo de nós. E muitas vezes somos agraciadas com irmãos
que chegam até a nossa casa, até o nosso lar, em busca de um trabalho. E ali abrimos as portas e nunca sentimos qual foi a sua necessidade. Tantas pessoas valorosas cruzam conosco em nossa caminhada. É preciso sentir o valor das oportunidades que Deus nos deu. E muitas vezes falamos, ela foi ingrata, ela roubou, ela foi isso, foi aquilo. E o que nós estamos ganhando com isso? Qual é o nosso mérito de denegrir a imagem do outro? Talvez, se você tivesse aproveitado a oportunidade, enquanto ela estava no seu lar, de ouvir as suas necessidades, você poderia ter ajudado e mudado o sentido da vida que esta irmã trazia dentro de si. Desconhecemos quais são as dores que atormentam as nossas dificuldades íntimas. E para que a gente possa granjear, como nos diz Kardec, um lugar neste reino, no reino de Deus, é necessário que a gente tenha a abnegação, a humildade e a caridade. E é por isso que nós precisamos dar valor a todas aquelas pessoas que cruzam conosco, aquelas que nos ajudam, que nos servem, que nos escutam, que estendem as mãos, que nos agasalham, que nos abraçam, para que possamos compadecer com todos aqueles que muitas vezes estão muito além do que nós pensamos. A abnegação, o amor, são legados divinos que muitos já conquistaram. Eu fico imaginando se o nosso irmão Francisco Cândido Xavier mudasse a sua aparência, por exemplo, voltasse a ficar sem a sua peruquinha, tão importante para ele, colocasse uma calcinha jeans, tirasse o óculos para descaracterizar a imagem e entrasse, por exemplo, no Palácio da Alvorada. Será que ele seria barrado? Porque quem era ele? Um simples operário da Receita, da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Quem era ele? Era um homem. E nós não vimos no coração, na vibração, no semblante, daquele homem simples de calça jeans que estava subindo o palácio para conversar com qualquer pessoa, para pedir alguma coisa. É porque as nossas aparências, a nosso olhar só olham para as aparências. E ali talvez tivesse o maior de todos, que já havia plantado no seu coração as sementes, valorosa do bem, do amor e da caridade. Por isso, meus irmãos, mudemos o nosso olhar, vamos olhar para o nosso irmão como o próximo que nos ensina, para que nós possamos lembrar sempre dessa mensagem da Rainha de França, que teve a coragem de testemunhar os exemplos que ela vivenciou. Sejamos verdadeiros irmãos, ouvindo, escutando, agasalhando, abraçando, sentindo a dor do nosso próximo. Este é o caminho do bem, é o caminho da caridade, para que possamos alcançar o reino de Deus dentro de nós. Convidamos a todos a levar o seu pensamento a Jesus, agradecendo por esses momentos de vibrações, pedindo ao Mestre que estenda o seu olhar para todos que sofrem e para nós, que nesta hora rogamos a Ele para que possamos receber o passe. A troca de energia, de fluidos beneméritos que possam nos fortalecer. Ó Senhor, permita-nos, Senhor, que os benfeitores amigos possam estender suas mãos sobre nós
e que o passe seja reconfortador. Que as energias nos sustentem na fé e na coragem. Senhor, que a nossa água seja fluidificada, transformando em medicamentos valiosos para todos nós. Confiantes no seu amor, pedimos que estenda essas vibrações a todos os nossos familiares e entes queridos e aqueles outros que aguardam a sua presença em seu coração. Muito obrigado, Jesus. Que a paz e a esperança reine no coração de todos os nossos irmãos. Recebam com carinho, queridos companheiros, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, sintam agasalhados pelos nossos amigos espirituais. Que assim seja.